A gente vai falar um pouco sobre a parte 3 da aula de endometriose, tá? O que a gente pode fazer na endometriose, né? A gente falou um pouco da fisiopatologia, etiopatogenia, tá? As diretrizes médicas atuais refletem mal a complexidade da inflamação na lesão, que apenas interfere na inflamação e na dor, suprimindo a lesão e modulando o ciclo menstrual indiretamente. Devido à natureza molecular da endometriose, a eficácia limitada dos medicamentos hormonais atualmente disponíveis e seus potenciais efeitos adversos, há uma necessidade médica urgente de um tratamento inovador e mais eficaz. Com base no papel central da integração entre macrófagos e fibras nervosas, um alvo promissor envolvido na interferência de ambos os macrófagos e estimulação de nervos periféricos pode ser desenvolvido. Existe uma procura por tratamentos que atuem não somente na inflamação, mas também compostos que agem na via da interação de macrófagos e fibra como o TNF-alfa. Tá? A gente já falou um pouco sobre as células NK, tá? Quanto maior o nível de estradiol, menor é a atividade das células NK. Eu deixei um artigo dentro do módulo justamente falando sobre o papel das células NK na endometriose, tá? Vamos falar um pouco sobre estresse oxidativo e endometriose. O mecanismo de estresse oxidativo induzido por ferro na endometriose. A endometriose existe o que a gente fala de menstruação retrógrada, tá? E o ferro, ele vai regular o NF-kappa beta com indução genética, fazendo com que tenha inflamações, citoquinas pró-inflamatórias, enzimas induzíveis, aumento da COX-2, aumento de moléculas de adesão e, é, aumento de células apoptóticas endometriais que têm a capacidade de sobrevivência, tá? Falando sobre a angiogênese também, existe também uma angiogênese a nível endometrial por conta da remodelação vascular endometrial, já que existem fatores angiogênicos que permitem essa gênese dos vasos, né? Existem fatores angiogênicos como a angiopoietina, CXCL12, angiogenina, TFG-beta 1, as integrinas e a angiopoietina, tá? Na endometriose, justamente é um desbalance entre fatores angiogênicos e fatores antiangiogênicos, tá? Como a endostatina, por exemplo, TSP1 e a maspin, tá? A implantação no peritônio é meramente uma fixação face a face, sem transporte de oxigênio e nutrição. O microambiente hipóxico local alterado é responsável pelo nível elevado de fator induzível por hipóxia, tá? E este é um gatilho para a secreção de múltiplas citocinas inflamatórias. Um nicho pró-endometriótico e um ambiente tecidual de suporte receptivo para a progressão endometriótica desde o início precoce até a lesão avançada, tá? Quando a gente fala sobre intestino e endometriose, a gente fala que o estroboloma é o agregado de todas as bactérias entéricas capazes de metabolizar o estrogênio. Tem impacto no metabolismo do estrogênio endógeno, modulando a circulação intrahepática dos estrogênios, afetando níveis plasmáticos de estrogênio. O estroboloma e sua participação na circulação intrahepática de estrogênios com atuação à distância. Tá? Existem metabólitos estrogênicos, como hidroxilados 2,16-alfa, que podem servir como marcadores urinários ou séricos de risco para certos cânceres relacionados ao estrogênio. Tá? O estroboloma rico em enzimas beta-glicuronidase microbianas do intestino desconjuga o estrona 3 e o estradiol 17 glicuronídeos em estrona e estradiol, tá? Respectivamente. Essa reativação permite que os estrogênios não ligados sejam recirculados pela corrente sanguínea, possivelmente contribuindo para uma variedade de distúrbios hormonais, incluindo câncer de mama e endometriose. Além de ser glucuronidada, a estrona pode ser sulfonada, hidroxilada, reduzida para formar metabólitos que podem ser usados em locais distais e ajudar na implementação de implantes endometriais, tá?
Então, a microbiota regula os fatores envolvidos na manutenção do ambiente peritoneal normal e na depuração de células ectópicas, tá? Quando a gente fala sobre o leaky gut, a gente está falando sobre a menstruação retrógrada com células endometriais no peritônio, perfeito? Quando a gente fala sobre disbiose, a gente consequentemente vai falar da desregulação dos fatores que impulsionam o início e a progressão da endometriose. Com a presença de disbiose, a gente vai ter uma função intestinal disfuncional, a gente vai ter uma desregulação imune com citocinas pró-inflamatórias e substâncias pró-angiogênicas com fatores de crescimento. A gente vai ter barreiras, funções de barreiras diminuídas, enfraquecidas com o aumento da permeabilidade. Tá? Isso vai causar logicamente que leaky gut, com a consequência imunossupressão, tá? Um estroboloma normal vai aumentar os níveis de estrogênio, tá? Que a sua vez vai aumentar a adesão e a vascularização, tudo isso levando ao processo de endometriose, tá? A disbiose tem um aumento da relação das bactérias Firmicutes e Bacteroidetes, levando a um leaky gut com inflamação crônica subclínica que causa a doença ou sua exacerbação, tá? O estroboloma, à sua vez, vai aumentar a secreção da beta-glicuronidase, que desconjuga o estrogênio. A maior estrogênio vai aumentar também afeta a microbioma intestinal e, à sua vez, causa endometriose ou sua exacerbação, tá? Existe uma relação entre obesidade e endometriose. O tecido gorduroso e sua contribuição fisiopatológica para a endometriose está relacionada justamente ao aumento da aromatase e a diminuição dos inibidores de aromatase, fazendo com que tenha maior nível de estrogênio circulantes. Agora vamos falar sobre o estresse biopsicossocial e a endometriose, tá? Relação causa-efeito entre endometriose e estresse crônico. Na endometriose, a gente vai ter um ciclo vicioso, onde a paciente vai estar sujeita à dor, tá? Com disfunções sexuais, vai ter absenteísmo do trabalho, vai ter infertilidade, a pessoa vai ter que passar por demandas familiares, demandas sociais. Isso leva a um estresse. O estresse leva a uma descarga adrenérgica, uma proliferação celular, angiogênese e macrófagos, infiltrações de macrófagos e de mastócitos, tá? A perda de peso está associada ao estresse em certas condições clínicas e com o início de endometriose no modelo animal, tá? O estresse e a exacerbação da endometriose, como está relacionado? Através do estresse vai ter um aumento do cortisol, tá? Esse cortisol ele vai estimular sintomas da endometriose como a dor pélvica crônica, a infertilidade, mudando a qualidade de vida dessas pacientes, tá? O estresse também vai aumentar a inflamação a nível sistêmico. Quando a gente fala sobre cortisol, baixos níveis de cortisol salivar e um alto grau de estresse percebido foram associadas a má qualidade de vida em pacientes com endometriose e dor pélvica crônica. Uma disfunção do eixo HPA encontrada em pacientes com endometriose e está relacionada a uma resposta atenuada do cortisol, uma condição conhecida como burnout. É um hipocortisolismo paradoxal com uma fadiga adrenal. Quando a gente fala sobre o mecanismo fisiopatológico da dor na endometriose, a gente está falando principalmente em uma das principais causas de dismenorreia é a endometriose, tá? A dismenorreia causada por endometriose tem vários fatores, como, por exemplo, a liberação de prostaglandinas, como prostaglandina E2 e 2 e tromboxano A2, a ativação de mecanorreceptores que ajudam na adesão pélvica, o aumento da neovascularização, tá? E fatores neurológicos como ativação de nervos periféricos e aumento de fibras nervosas. Mecanismos fisiopatológicos sugeridos em pacientes com endometriose resultando em dor pélvica crônica. Tá? Quando a gente fala sobre o mecanismo de dor nociceptiva, a endometriose tem um perfil inflamatório. Isso vai estimular citocinas inflamatórias que aumentam as prostaglandinas e a COX-2, com aumento
da densidade de fibras nervosas, tá? À sua vez, também a gente vai ter uma dor neuropática, tá? Por conta de infiltração profunda endometriótica e por fatores de crescimento nervosos, tá? Clinicamente, 70% das mulheres com lesões sutis ou típicas e cerca de 5% com lesões profundas não causam dor. O peritônio ao redor das lesões peritoneais é doloroso durante o mapeamento da dor consciente até uma distância de 28 milímetros. Os ambientes endócrino e peritoneal mudam abruptamente na puberdade e o microbioma peritoneal muda após o início da atividade sexual. Portanto, é lógico que, com base nos dados, que as mulheres suscetíveis terão maior risco de desenvolver endometriose no início da vida e que o risco diminuirá progressivamente no grupo restante. Após os 30 anos, o risco de iniciar a endometriose torna-se pequeno, tá? Classificações atuais da endometriose, tá? Existem vários tipos de tentativas de classificar a endometriose, tá? A American Society for Reproductive Medicine, ela classificou o estágio como mínimo, com a pontuação de 1 a 5, leve de 6 a 15, moderado de 16 a 40 e grave acima de 40. A endometriose tubária foi omitida da classificação revisada. As lesões de endometriose foram classificadas em lesões superficiais e profundas. O tamanho da endometriose ovariana profunda é maior a 3 centímetros e marca 20 pontos. O único achado de obliteração completa do fundo de saco marcou 40 pontos e foi classificado como doença grave. Tá? Existem vantagens e desvantagens nessa classificação. A principal vantagem é que é aceita globalmente e amplamente utilizada nos últimos anos. E a desvantagem é que existem diferenças entre endometriose diagnosticada histologicamente e o estágio diagnosticado visualmente, tá? Também existe a classificação revisada de Zian, tá? Que realmente não importa esses tipos de classificações, o que importa mesmo é a clínica e como tratar, tá? Agora existe algo que é o índice de fertilidade da endometriose, tá? Que é chamado de F. O objetivo do sistema F é prever EFI é prever a taxa de gravidez em pacientes com endometriose documentada cirurgicamente que não tentaram engravidar com FIV. O sistema reflete fatores históricos como idade, duração da infertilidade e gestações anteriores. A pontuação funcional indica se o embrião está bem implantado no útero, se o útero pode fornecer um ambiente inicial para o embrião ou se as trompas de falópio podem pegar bem o óvulo. Os scores funcionais são determinados pelo cirurgião e variam de 0 a 4 pontos, como ausente ou não funcional 0, disfunção grave 1, disfunção moderada 2, disfunção leve 3 e normal 4. O score F é calculado pela soma dos scores históricos e cirúrgicos e varia de 0 a 10 pontos, com 10 indicando o melhor prognóstico e 0 indicando o pior prognóstico. Tá? Agora, um fato importante: ainda não existe nenhum sistema de classificação adequado para endometriose. A classificação revisada da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva é a mais utilizada e útil para os médicos explicarem aos pacientes sobre a gravidade da endometriose de forma simples. À sua vez, a classificação Isian descreve a endometriose profunda envolvendo estruturas retroperitoneais em detalhes e pode ser determinada usando exames de imagem e ser usada para planejamento cirúrgico. A pontuação de F prediz o resultado da fertilidade para mulheres que tentam concepção sem a FIV, após a endometriose diagnosticada. O ideal é que se identifique um sistema de classificação capaz de explicar a extensão da doença, prever a dor e a fertilidade, fornecer informações precisas aos pacientes e refletir as características anatômicas. Bom, terminamos essa parte 3. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o diagnóstico de endometriose.